Glória a Deus, seja bem-vindo ao lugar mais especial, que não é esse prédio, mas é o lugar onde você está, porque é onde você está, Jesus está, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. Amém? Esse lugar especial é na quarta-feira, no seu grupo familiar, na quinta, no sábado, onde teu irmão está junto contigo e vocês estão buscando a presença de Jesus, Ele está no meio de vocês, amém? Glória a Deus, então seja bem-vindo ao lugar mais poderoso da face da terra, que é a presença de Deus, amém? Que bom, bom que você está aqui, que bom que eu estou aqui, glória a Deus. Eu estive em Porto Alegre desde quinta-feira, ministrando numa conferência muito legal, do MDA do Rio Grande do Sul, foi muito interessante, e pela graça de Deus e pelas suas orações, eu creio que Deus nos usou de uma forma muito especial ali no Rio Grande do Sul. Confesso que eu estava lá, mas meu coração estava lá com os mais que 120 homens que estavam no retiro de vida vitoriosa, glória a Deus. Tanto que eu cheguei hoje de manhã, mesmo que eu só dormi 4 horas essa noite, durante 4 horas, mas eu cheguei no aeroporto, peguei o carro, fui direto para o retiro, e depois eu vim direto para cá, graças a Deus, bom para você que deu tempo para dar uma chegada em casa, tomar um banho rapidinho, porque já estava complicado. Mas eu quero ministrar uma palavra, creio, da parte de Deus, vou me esforçar, eu creio que vai dar para a gente não passar da hora, em nome de Jesus. Já vai se programando, amém, isso mesmo. Creio que até 9h10, no máximo, você já está liberado para ir para a cantina, aleluia. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu estou sentindo de Deus, que você vai comprar um salgado hoje para mim. Quantos sentiram confirmação de Deus aqui agora? Yeah! Deixa eu começar aqui com uma pergunta. Quem aqui tem uma imaginação fértil? Eu também sou assim. Eu fecho os meus olhos, eu consigo imaginar quase tudo. Eu posso me tornar quase tudo. Eu acho interessante, hoje de manhã, 8 horas da manhã, estava lá no aeroporto, em Porto Alegre, tinha um garoto que estava com a touca, e a touca dele era como se fosse a máscara do Homem-Aranha, né? Estava só até aqui assim, mas era os 2 olhos aqui. E ele, enquanto a gente estava esperando para entrar no avião, ele estava toda hora... Então, isso é imaginação, não é verdade? O filho do Rafael e da Andresa, ele de vez em quando dá um de Hulk lá. Sabe, o braço dele, talvez uns 2 dedos assim, mas ele faz assim. Então, é imaginação. Eu também sou assim, apesar que eu vou fazer 41 anos esse mês. Quantos vão fazer aniversário nesse mês de junho? E quantos concordam que gente bonita nasce em junho? Então está confirmado. O ápice é no dia 19, viu? É assim o ponto alto. Depois vai se afastando, a coisa fica complicada. Só tem uma exceção no dia 28 de novembro, que é um dia muito especial, quando nasceu a minha esposa. Aí, né? Mas, se eu fecho aqui os meus olhos, eu posso me tornar quase qualquer coisa que eu quero. Feche aí os teus olhos. Não durma. Feche os olhos. Imagina uma cena comigo. Você está no faroeste. Você está numa rua empoeirada. Tem aquelas bolas que a gente vê nos filmes dos Estados Unidos rolando assim, ventando. Tem pessoas nas casas de madeira, meio assim na janela, e você está no meio da rua. E um pouco distante de você tem uma outra pessoa. E está marcado um duelo entre você e essa pessoa. Quantos conseguem imaginar essa cena? Diga glória a Deus. Permanece de olhos fechados, porque minha imaginação é tão boa, eu consigo até ouvir a música.
Você está ouvindo? Quantos conseguiram enxergar a cena aqui? É porque você imagina as coisas. Agora, vamos falar de coisas mais espirituais? Quantos aqui já imaginaram um dia de ter estado na narrativa bíblica, ter sido um discípulo de Jesus, alguém que andava com Jesus? Quantos já imaginaram essas coisas? Eu fico imaginando, porque só lendo já me impressiona muito. Imagina estando lá, vendo essas coisas. Uma história da Bíblia, um acontecimento conta que Jesus foi pregar numa sinagoga, num sábado, deu uma palavra, e lá tinha um homem de mão atrofiada, assim, né? E todo mundo já estava de olho, será que ele vai curar no sábado? E todo mundo estava de olho, o homem estava lá. No meio no final da ministração dele, ele chamou aquele homem no meio e falou assim: é certo curar no sábado? Aí todo mundo ficou de olho, ele falou para esse homem: estenda a tua mão. E a Bíblia diz, enquanto aquele homem estendeu a mão na frente de todo mundo, aquela mão voltou ao normal. Quantos conseguem imaginar uma coisa dessa? Eu imagino lá, eu na primeira fileira lá, vendo aquilo, sabe? Fazendo talvez até barulho enquanto ele está estendendo a mão, aquela mão voltando para o normal. Deve ter sido algo muito espetacular, sim ou não? Então, desde quando eu imagino, meu Deus, se eu fosse Bartolomeu, sabe, Tiago, Pedro, João, um dos discípulos acompanhando, percebendo água sendo transformada em vinho, ver Lázaro saindo daquele túmulo, pulando, atado e acompanhando tudo isso. Deve ter sido muito gostoso andar com Jesus. Quantos concordam que deveria ter sido muito gostoso andar com Jesus? Agora, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus está vivo. Isso não, é claro, nós lemos histórias que aconteceram 2000 anos atrás, mas Jesus está vivo e Ele continua andando conosco e nós andamos com Ele. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você é um discípulo de Jesus. E já nós vamos ler um texto que tem a ver com ser discípulo de Jesus. Nós vamos ler um texto que descreve um momento que chega inevitavelmente. Fala para a pessoa que está ao seu lado: inevitavelmente. Nós vamos ler sobre um texto que inevitavelmente, um acontecimento que inevitavelmente vai chegar na vida de todo discípulo de Jesus. Deixa eu perguntar de novo aqui: quantos discípulos, aprendizes de Jesus nós temos aqui? Ok. Então nós estamos combinados, eu estou falando contigo. Talvez esse momento ele não vai chegar na vida de um evangélico. Mas pastor, não é a mesma coisa? Não, era para ser a mesma coisa, mas infelizmente não é a mesma coisa. Tem muita gente que se diz evangélica, mas que não é discípulo de Jesus. Tem pessoas que, quando o IBGE bate a porta deles e alguém pergunta: qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Mas a vida deles não condiz com aquilo que a Bíblia ensina, nem no código moral da palavra de Deus, nem na sua conduta, nem no seu casamento, nem na educação dos seus filhos, nem na administração financeira, nada. Tem pessoas que talvez até estão indo na igreja todo domingo, são evangélicos, mas a palavra de Deus, a vida de Jesus não faz parte do dia a dia. Eles simplesmente são seguidores de uma religião, ou são frequentadores de igreja. E talvez para essas pessoas, o texto que nós vamos ler agora, o acontecimento que aconteceu aqui, não vai acontecer. Mas na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, esse momento inevitavelmente vai chegar. Até então, é esse texto que nós vamos ler, já vou te dar a referência, eu só quero a sua atenção para você não distrair procurando ele.
Até chegar esse momento da palavra de Deus, os discípulos de Jesus, eles eram mais ou menos os diáconos, ajudantes, aqueles que serviam o ministério de Jesus. Eles iam adiante nas cidades, preparavam lugar para ficar, eles distribuíram pão e peixe para, na multiplicação dos pães e peixes. Eles arrumavam lugares, eles administravam, foram comprar comida, essas coisas, eles estavam ajudando o ministério de Jesus. E agora chega um momento novo na vida deles. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Quem achou, diga, eu achei. Quem está procurando no Velho Testamento, diga, eu estou perdido. Mas tudo que se perdeu será achado em nome de Jesus. Podemos ler? Aqui diz a partir do versículo 1, a minha versão, talvez que eu vou ler, tem umas palavras um pouco diferentes, mas o sentido é exatamente o mesmo. Diz aqui o seguinte: reunindo os 12, quem eram os 12? Os 12? Eram os discípulos de Jesus diretos. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Versículo 6. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém? Então deixa eu parafrasear esse acontecimento. Jesus deve ter chegado para os seus discípulos e perguntou, e aí gente, vocês estão gostando de caminhar comigo? E não tem outra resposta para alguém que caminha com Jesus a falar para ele, Jesus, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Quantos falariam isso para Jesus? Afirmar com todas as letras, que o dia que você entregou a sua vida para Jesus, foi a melhor decisão que você já tomou em toda a sua vida. Quantos iriam afirmar isso? Jesus é maravilhoso, meu Deus, eu nem sabia que essa forma de vida existe. Queridos, eu cheguei lá no Retiro Vida Vitoriosa, eu só vi gente sorrindo. Pastor, que coisa! Muita gente nem sabe que existe uma vida que vale a pena ser vivida como nós vivemos. Então nós falamos para Jesus, Jesus está sendo maravilhoso, o Senhor está restaurando a minha família, o Senhor está abençoando as minhas finanças, o Senhor está restaurando o relacionamento meu com meu filho, o meu com meu pai, o Senhor tem sido maravilhoso comigo. Quantos podem afirmar que Jesus tem sido maravilhoso para contigo? Glória a Deus. E eu tenho certeza, os discípulos não responderam diferente. Jesus tem sido uma honra para nós. Poxa, quem somos nós para sermos tão abençoados? Acompanhar tudo que o Senhor tem feito, ver tudo que o Senhor tem feito. Só que agora aqui em Lucas capítulo 9, ele chega para os seus discípulos e fala mais ou menos, pois é gente, então vocês já viram como eu curo os enfermos? Sim, Jesus, nunca se viu alguém fazer o que o Senhor faz. Pois é, vocês já viram como eu prego que o reino de Deus está próximo? Sim, Senhor. O Senhor não fala igual os fariseus, os doutores da lei. O Senhor fala como alguém que tem autoridade. Que diferença, Jesus. Gente, vocês já viram como eu expulso demônios? Sim, Jesus, que coisa. O Senhor lembra daquele que já de longe começou a gritar em só ver o Senhor. Filho de Deus, filho do homem, você veio para nos castigar antes do tempo. Senhor, é uma coisa espetacular, nunca se viu sobre a face da terra
o que o Senhor está fazendo? Aí Jesus chega para os discípulos e fala: pois é, gente, e agora eu quero que vocês façam a mesma coisa. Agora, a minha imaginação, de novo, fértil, olha aqui para mim. A minha imaginação fértil me diz que os discípulos tiveram uma reação mais ou menos assim. Hein? Eu? Fazer o quê? Pregar o evangelho? Eu não. Jesus, eu nunca fiz seminário, eu não sei falar hebraico, não sei falar grego. Aliás, eles falavam hebraico, né? Era a língua deles. Mas eu nunca estudei. Como que é isso? Eu não fiz seminário, eu não tenho um certificado na parede de teologia. Eu vou pregar? Senhor, eu sou um pescador, a gente é gente rude. Sabe, lá em Atos capítulo 4, eu acho, está escrito que quando os doutores da lei interrogaram Pedro e João, eles perceberam claramente que eles eram pessoas iletradas sabiam nem ler e escrever. E agora Jesus manda esses homens a pregar o evangelho. Jesus fala para eles: olha, eu quero agora que vocês curam os enfermos. Jesus, pelo amor de Deus, deixa-lhe lembrar uma coisa: o Senhor foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Mas eu não sou assim, eu nasci, meus pais estão ali, todos sabem. O Senhor curando enfermos, tudo bem, mas eu curar enfermos, Jesus? Como que eu vou fazer isso? E pior, fala para a pessoa que está falando, pior, expulsar demônios. Jesus, quando eu vejo um demônio se manifestando, eu já passo de longe, meu Deus, está amarrado, cruz credo. Eu agora expulsar demônios, como que é isso, Jesus? Mas, queridos, eu comecei aqui a falar que nós vamos falar sobre um momento que inevitavelmente chega na vida de qualquer discípulo de Jesus. E se você é discípulo de Jesus, esse momento de Lucas capítulo 9, ele vai chegar na sua vida também. Inevitavelmente, um dia Jesus vai chegar na sua vida e vai perguntar: e aí, você está gostando? E você vai responder o quê? Jesus, nota 10. Estou cada dia mais apaixonado. Jesus, eu te amo. Maravilha. Pois é, meu filho, agora eu quero que você que está sendo tão abençoado, você também comece a ser uma bênção na vida de outras pessoas. E a reação de muitos nesse momento é o seguinte: hein? Eu não, Jesus. Eu não posso, eu não consigo, eu não entendo, eu não tenho respostas. Como que eu vou fazer isso? Mas, queridos, acredite em mim. Na vida de qualquer verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso eu falo que talvez não na vida de um evangélico, mas na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, esse momento vai chegar. Ele mandar você pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos. Deixa eu te contar uma história sobre expulsar demônios. Um dia eu estava em casa, morávamos ainda no Rio de Janeiro, 11 horas da noite, eu estava assistindo um jogo de futebol do melhor time do Brasil, que é Botafogo. De fato, eu sou botafoguense, mas eu fui enganado. Verdade. Eu não sou brasileiro, eu cheguei no Brasil em 1995. Botafogo campeão brasileiro, Túlio Maravilha, aleluia. 10 anos depois, 20 anos depois, agora conseguiu, segundo ele, o 1000º gol. Mas eu olhei para aquele time e falei assim: eu sou mais que vencedor, eu vou torcer por esse time. Só que ninguém me avisou que depois nunca mais deu em nada. Aí eu entendi o hino do Botafogo. É Botafogo, Botafogo. Campeão desde 1910, nunca mais, depois 95 e depois nunca mais.
Mas o fato é que eu estava assistindo um jogo do futebol do Botafogo. 11 horas da noite, alguém chega na nossa casa, uma irmã da igreja, e falou o seguinte: Ralph, não era nem pastor, Ralph, você pode vir, o meu irmão está lá em casa endemoniado. E eu falei assim, né, ela não estava me vendo, e eu estava assim, claro. Aí coloquei roupa de crente, eu fui lá. Menos que 10 minutos andando da nossa casa. E eu cheguei lá, sabe aquele terreno que tem um monte de gente morando junto? Que era de algum parente, um dia, e um começou a construir, depois o filho construiu por cima, e o outro do lado, e papapá. Tinha mais 30 pessoas morando naquele terreno, que era mais ou menos 1/3 desse salão aqui. A metade dessas pessoas eram da nossa igreja já. Então eu cheguei lá, e era uma cena até curiosa, porque o rapaz estava, a metade do corpo dele estava para fora, estava na rua, e a outra metade estava para dentro do portão. Ele estava lá, endemoniado. Ele é meu, eu vou acabar com ele. Essas coisas de endemoniado. O demônio fala, mente para nós, ele quer nos impressionar. Não saio dele, ele é meu. É tudo realmente mentira, é mentiroso. Porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Então, é verdade, eu não falo isso nem brincando. Eu sei que tem demônio que é um pouco mais difícil de sair porque ele está ali com legalidade. Então tem, às vezes, libertação que a gente precisa desfazer um pacto, uma coisa assim, para o demônio sair. Mas tem outro demônio que você chega lá e fala assim, sai em nome de Jesus, e o demônio já vai. Então eu cheguei lá e falei, olha, na autoridade que é no nome de Jesus, eu não fiz cara de invocado assim, eu não engrossei a minha voz, eu simplesmente falei assim, em nome de Jesus, eu te expulso dessa vida, vai. E ele já foi. Aí eu sentei com o rapaz no meio-fio lá, expliquei o plano da salvação, ele já tinha ido algumas vezes na igreja, e eu fiz o apelo para ele entregar a vida dele para Jesus, mas ele não quis. Eu falei assim, rapaz, a coisa, biblicamente falando, vai ficar complicada para o seu lado, é melhor você entregar a sua vida para Jesus, mas ele não quis. Mas depois eu cheguei para a turma da igreja, que estava a uma certa distância de segurança, se assistindo à cena. E, esqueci de falar um detalhe. Quando eu cheguei lá, tinha uma Bíblia em cima do rapaz, assim. E eu fiz uma pergunta. Quantos aqui já se arrependeram de ter feito uma vez na sua vida alguma pergunta? Eu também. Eu fiz a pergunta, o que foi aquela Bíblia em cima do rapaz? Aí os membros da nossa igreja falaram o seguinte, pastor, quando nós vimos que era demônio, alguém falou assim, gente, alguém arruma uma Bíblia, tem que ser grande. Aí procuramos a maior Bíblia e pegamos ela, abrimos ela onde? No Salmo 91. E a uma certa distância de segurança, nós, jogamos em cima dele. Coitado, o cara levou uma biblada. E eu, muito educadamente, eu queria muito ter essa reação que você acabou de ter. Mas eu falei assim, é mesmo. Desconversei, conversei mais algumas coisas, depois fui andando para casa. Eu fui andando, virei a esquina, a primeira coisa que eu fiz. Estava preso dentro de mim. Mas depois eu fui pensando o seguinte, mas que coisa! Essas pessoas faziam parte da nossa igreja talvez uns 5, 6 anos, já tinha gente lá fazendo parte da nossa igreja. E eles eram assíduos da nossa igreja, EBD, escola dominical na época, né? Hoje a gente não chama mais assim, mas
participando de classes, geografia bíblica, se eu tivesse perguntado assim, olha, qual é a distância entre Jericó e Jerusalém, algum deles teria respondido corretamente. Mas quando chegou no momento do evangelho funcionar, eles não sabiam o que fazer. Eles falaram assim, ih, rapaz, é demônio. E acreditaram na mentira, que eu pensei que o diabo só tinha mentido para mim, mas eu estou viajando o Brasil e eu percebo que o diabo usa a mesma mentira e o mesmo engano em todo lugar, que ele fala assim, ó, não chega perto porque o demônio vai falar dos seus podres. Alguém já ouviu essas coisas assim? Está vendo? Então eles ficaram assim, opa, deixa ficar bem longe. Eles arrumaram alguma ideia mística e tem que ser uma Bíblia grande, mata demônio. E eles voltaram lá, não sei para onde, no passado, que alguém falou para eles, olha, o Salmo 91, ele tem poderes especiais. E eles esqueceram tudo que eles aprenderam. E pegaram e bum. Falei, mas que coisa triste. Mas sabe que eu descobri? Que um número considerável de pessoas que estão como você sentado numa igreja evangélica agora, vive a sua vida desse jeito. Quando chega na hora do vamos ver, quando o evangelho tem que realmente segurar, eles não sabem o que fazer. Mas eu quero te falar uma coisa, se Jesus Cristo é o seu Senhor, você está em primeiro lugar, protegido. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você está protegido. Quem é de Deus, o maligno não toca. Segunda coisa, você está abençoado em nome de Jesus. Mas vai chegar, e eu creio que para muitos já chegou a hora que Jesus vai chegar para você e falar, rapaz, chegou a hora de você ser uma bênção, de você pregar o evangelho, você curar os enfermos, e você expulsar demônios. Vamos fazer um teste aqui? Se alguém agora subisse aqui, passou na rua, falei, ih, uma igreja, sobe aqui, naquela subida da rampa, iria cair endemoniado. Vocês que estão perto ali mais da entrada, qual seria a reação de vocês? Será que você iria levantar e falar, deixa comigo, que a maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo? Você falar assim, demônio, na autoridade que há no nome de Jesus, eu te expulso. Será? Ou iria se abrir um clarão ali atrás? Vários gritos, Pastor Márcio! Aí vem o pastor Márcio. Queridos, nós temos muitos evangélicos nesse país, nós temos poucos discípulos, mas, graças a Deus, cada dia mais pessoas estão passando por Lucas capítulo 9 e estão se tornando discípulos, não só evangélicos, mas discípulos de Jesus. Agora fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus gostou do negócio. Agora vira a página da sua Bíblia, pelo menos na minha é assim, e chega até o capítulo 10 de Lucas. Qual é o título desse parágrafo na sua Bíblia? O que está escrito por cima? Não, peraí. A missão dos... Quantos aqui tem a missão dos 70 na sua Bíblia? Quantos aqui tem a missão dos 72? O que será que é isso, hein? Quantos têm escrito na sua Bíblia, desligue o seu celular agora? Por que será que algumas Bíblias dizem 70 e 72? Outros 72? Eu não sei, a minha diz 72 discípulos. Eu arrumei uma explicação para isso. Ela não é muito teológica, mas é uma explicação. Você sabe, eu acabei de mencionar que Pedro e João, eles eram iletrados, eles não sabiam escrever. Eu acho que Jesus foi para eles que pediu para contar quantos tinha ali.
E eles começaram, 1, 2, 3, assim, 70, 72, assim por aí. Agora, tem coisas na Bíblia que você tem que prestar muita atenção nos detalhes. Tem outras que não faz diferença nenhuma. E uma dessas essa agora é uma dessas que não faz diferença se eram 70 ou 72. Tanto faz, ok? Só para você não achar, poxa, aquele gringo lá é ignorante, ele fala de 72, mas na minha Bíblia diz 70. Muito bem. Para a gente poupar tempo, Jesus dá praticamente a mesma missão agora para 70 ou 72. Às vezes a gente acha que Jesus só andava com 12 pessoas, mas ele tinha muitos discípulos. Ele tinha os 12 mais chegados, depois tinha mais 70. A Bíblia diz que mais que 500 irmãos viram Jesus subindo aos céus. Tinha 120 orando no dia de Pentecostes. Então sempre tinha muita gente em volta de Jesus. Agora ele dá a mesma missão para eles. Qual era a missão? Pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Quantos discípulos de Jesus temos aqui em nome de Jesus? Sabe qual é a missão que Jesus nos dá hoje? É pregar o evangelho, expulsar os demônios e curar os enfermos. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E quando eu falo pregar o evangelho, eu não estou falando de você pegar uma caixa de som desse aí, ir numa praça pública e falar assim, esses são os miseráveis pecadores que vão todos para o inferno. Eu estou falando de pregar através da sua vida, no seu trabalho, na faculdade, na escola, no seu bairro, na sua vizinhança. Você ser luz do mundo e sal dessa terra. Pregar, que a sua vida possa pregar. Em nome de Jesus, amém? Agora aqui tem uma coisa interessante. Aqui nesse texto ele mostra para nós como esses 70 ou 72 voltaram. E deram relatório para Jesus. Olha só no versículo 17 o que diz aqui. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eles voltaram alegres. Como que é? Gente, olha para a pessoa, como você pode falar alegre desse jeito que você acabou de falar? Olha, eles voltaram alegres. Inclusive, também estou muito alegre. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, eles voltaram alegres. Eu aprendi uma coisa quando eu cheguei aqui no Brasil, quando a gente trabalhava com crianças de rua. E naquela época, um filme estava em alta com as crianças. Esse filme se chama O Máscara. Alguém já viu esse filme? Eu aprendi uma coisa que eu aplico hoje no reino de Deus. Eu falo assim, Jesus é demais. Quantos concordam que Jesus é demais? Então fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus é demais. Os discípulos voltaram alegres. Deixa-lhe explicar por que eles voltaram alegres. Um dia, no Rio de Janeiro, em fevereiro, maior calor no Rio de Janeiro, nós tivemos um mutirão. Quantos aqui já participaram de algum mutirão de bater uma laje em calçada? Quantos já viraram concreto aqui na vida, pelo menos uma vez? Que bom. Sabe por que esse número está diminuindo nas igrejas? Às vezes eu faço essa pergunta, tem 2, 3. Porque não, eu pensei que concreto sai de um caminhão, assim, de um tubo. Do outro lado, outro dia eu estava numa igreja pequena, e enquanto talvez uns 10 homens levantaram a mão, 4 mulheres também levantaram a mão. Eu falei, rapaz... Fevereiro, Rio de Janeiro, 40 graus, 8 horas da manhã começamos a virar concreto, terminamos 4 horas da tarde. Eu estava um caco. Depois ainda fizeram aquela macarronada, e toda a força que sobrou depois daquela macarronada, tudo foi para cá. Eu voltei andando para casa, assim, ó.
Quando eu estou subindo a rua para chegar na minha casa, eu me lembrei, eu tinha marcado uma visita. Eu já aprendi um princípio da palavra de Deus. O sim é um sim e o não é um não. Marcou, tem que cumprir. Eu cheguei em casa, eu fui tomar um banho, olhei para a cama, aí saí do banho. Quem já bateu lá, a gente sabe que depois do banho que é o negócio, não é verdade? Eu passei pela cama, ela gritou para mim, vem deitar comigo. Falei, daqui a pouco. Nós fomos andando para uma favelinha num bairro chamado Colégio. Nós fizemos uma visita. Tinha 6 pessoas lá. Mas a casa era tão pequena que tinha 2 fileiras de pessoas. E eu dei uma palavra, a Lisa estava lá, ela sabe que eu estou falando a verdade. Eu dei uma pequena palavra e no final, o meu pastor na época, o pastor Carlos, ele já da comunidade, né? Mas a gente era da Vila da Penha, o apóstolo já estava em Irajá, ele tinha me ensinado, olha, quando você fizer uma visita, faz o apelo. Então, obedecendo isso, eu fiz o apelo. Gente, tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? E aí o rapaz na segunda fileira levantou a mão. Confesso, o primeiro pensamento, eu falei, meu Deus, tem que ir no banheiro? O que é? Falei, não, quero entregar minha vida para Jesus. Falei, sim, é mesmo? Aí a minha esposa percebeu que eu estava meio assim, o que eu faço agora? Ela falou assim, Ralf, tem que orar. Opa, vamos orar, aleluia! E começamos a orar. No meio da oração, me lembrei daquela oração de repetição, porque até então nunca ninguém tinha entregue a vida dele para Jesus, através de uma palavra que eu tinha dado. Aí, de fato, aquele rapaz entregou a vida para Jesus. Aí, depois, tomamos um refrigerante, comemos um cachorro quente, aleluia. E eu fui, de novo, 20 minutos andando para casa. Agora, me pergunta, depois daquele dia todo, como eu fui para casa. Flutuando. Eu estava alegre. Deus usou a minha vida. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor Jesus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por meio dele, não tenho a mínima dúvida. Mas Deus usa pessoas para executar a vontade dele. E por causa de mim. Se eu tivesse ficado em casa, estou cansado, não quero, vou dormir. Aquele rapaz, naquele dia, não teria entregado a vida para Jesus. Sabe uma coisa? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E agora, por causa de mim, que Jesus usou a minha vida, uma vida a menos no inferno, uma vida a mais no céu. Eu estava alegre. Eu fui para casa, eu tomei outro banho, eu deitei finalmente na cama, eu fiquei mais 20 minutos olhando o teto. Que maravilha! Quando a Bíblia diz que eles voltaram alegres, eu entendo porque, queridos, eu acho que não existe maior alegria para um ser humano do que estar no centro do propósito pelo qual ele foi criado, ser usado por Deus. Meu irmão, a alegria no Senhor, ela é a nossa força. Quando nós somos usados por Deus, a gente fica alegre. Queridos, eu nunca vi um dirigente de grupo familiar. Na quarta-feira, tem gente que converteu no grupo e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, converteu gente lá no grupo familiar. Mais trabalho. Nunca. O pessoal nos liga e fala assim, pastor, você não imagina que no grupo familiar converteu uma pessoa, converteram 2 pessoas. Pastor, meu primo entregou a vida para Jesus. Porque quando nós somos usados por Deus, isso gera alegria no nosso coração. Queridos, a alegria no Senhor, ela é uma arma poderosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha? Eu só acho, não precisa nem ter certeza. O que você acha? O que iria acontecer no seu grupo familiar se uma pessoa entra lá com a perna torta? Sim. Aí chega lá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem?
Aí você, como dirigente de grupo familiar, fala assim, olha, Deus está me falando que nós podemos orar por você? Ah, pode. Aí está lá. Aí você ora, olha, Jesus nos deu autoridade para curar, como Ele dá para os seus discípulos, em nome de Jesus. E, Senhor, opera um milagre agora. Aí, diante daqueles 8 membros do seu grupo familiar, aquela perna iria fazer... O que você acha, o que iria acontecer no seu grupo familiar? A reação das pessoas. Iria ser assim, ó. Louvado seja Deus Altíssimo e opera ainda milagres hoje. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Cara, eu nem sei o que iria acontecer. O pessoal iria falar, glória a Deus, rapaz, é um milagre, Jesus está vivo, rapaz. Abraça todo mundo. A rua inteira iria ficar sabendo que alguma coisa espetacular aconteceu no seu grupo familiar. E na semana seguinte, meu irmão, se prepara, cadeira de roda, gente com Quantos querem ver mais milagres do Senhor? Aleluia. Agora, para os discípulos de Jesus, Jesus dá autoridade para pregar o Evangelho, para expulsar demônios e para curar enfermos. Queridos, eu quero te falar uma coisa. Quando eu cheguei lá em Santarém, Igreja da Paz, a gente chamava esses cultos aqui de domingo de culto de domingo. Só que lá eles chamam de culto de celebração. Eu falei, rapaz, que legal, é uma palavra legal que traz um pouco mais de ânimo, mas eu comecei a entender porque nós chamamos os cultos de culto de celebração. Porque no domingo deveria ser aqui nesse salão, lá em Jardim Esperança, em São Pedro, uma celebração. De quê? Daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, através de nós. Amém? Queridos, você no domingo trazer, queridos, 19 pessoas entregaram sua vida para Jesus no retiro de vida vitoriosa. Glórias a Jesus. E 11 delas num momento sem apelo. Um falou assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu também quero. Quase que o pastor Gilson fala, gente, tudo bem, mas não chegou a hora ainda. Essa não é palestra que a gente faz um apelo. Mas eles quiseram assim mesmo. Glória a Deus. 11, depois vieram mais 8. Ou mais 7. Mais 8. 19. O que eu falei? Amém. Queridos, você quer ver uma igreja alegre? É uma igreja onde Deus está movendo entre o povo. Onde Deus está curando, restaurando, libertando, salvando. Eu quero fazer um apelo à comunidade aqui na região dos Lagos. Vamos fazer nos cultos de domingo à noite, culto de celebração. Celebração que Deus está fazendo no nosso meio. Queridos, às vezes eu entro em igrejas que parece uma câmara frigorífica. Você entra assim e fica arrepiado, mas não é pelo Espírito, é assim porque está gelado. Aí eu faço uma pergunta. Quanto tempo aqui, quando foi a última vez que alguém entregou sua vida para Jesus? E a pessoa já tem uma feição assim, ó. Olha, não lembro, mas eu acho que foi em 1980 Igreja morta, que não tem mais celebração, que sabe, todo domingo, gente, todo domingo a mesma coisa, estou aqui pregando, mas foi muito bom 2000 anos atrás, mas sabe, miseriqueima. Fala para a pessoa que está ao seu lado, miseriqueima, meu irmão. Jesus está vivo entre nós, Ele está agindo, aleluia. Quantos tem coisa para celebrar diante de Jesus? Então... Agora fala para a pessoa que está ao seu lado. Domingo que vem, isso aqui vai se tornar um salão de festas. Festa ao Senhor Jesus. Um culto de celebração. Aleluia, glória a Deus.
Agora o versículo 18, olha só que coisa interessante. Jesus falou o seguinte, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Agora, esse versículo 18 um dia me chamou a atenção. No meu tempo sozinho com Deus, eu estava passando por esse texto e falei: rapaz, mas que afirmação mais poderosa de Jesus. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu pensei: rapaz, em algum outro lugar tem alguma afirmação de Jesus assim? Eu não achei. E olha que Jesus já tinha ressuscitado mortos, já tinha multiplicado pães e peixes, já tinha expulso demônios, já tinha curado todas as doenças. E ninguém viu Satanás caindo como relâmpago do céu. No dia que Jesus ressuscitou, houve terremoto, muitos santos reviveram, foram vistos por muitos, houve escuridão, tanta coisa, mas ninguém viu Satanás caindo do céu como relâmpago. Agora nós temos que entender uma afirmação parece até fora do contexto. Mas se a gente entende o contexto, a gente vai entender o que aconteceu aqui. Jesus até então, ele era o Filho unigênito de Deus. Você conhece João 3, versículo 16? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira não pereça, mas tenha vida eterna. Eu te pergunto, o que é unigênito? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Único. Jesus é apresentado como filho unigênito. Porém, em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que agora Jesus se tornou o primogênito entre muitos irmãos. O que é primogênito? O primeiro. Deixa eu te explicar uma coisa. Aconteceu um processo de multiplicação de Jesus. Jesus tinha se multiplicado. Porque além de multiplicar grupos familiares, nós temos que multiplicar a nós. Aquilo que Deus já tem nos dado, discipulado, é se multiplicar em outros. Jesus se multiplicou nos seus discípulos. Primeiro ele se multiplicou em 12. Agora já, até então, Jesus era o Filho unigênito que estava pregando as boas novas, expulsando demônios e curando os enfermos. Agora já tinha 13, fazendo o quê? Pregando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos. E agora tinha mais 70 ou 72, então 83 ou 85 estavam fazendo o que Jesus estava fazendo, que é pregar o evangelho, expulsar demônios e curando os enfermos. Quando isso aconteceu, Jesus falou o seguinte: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Isso está escrito num contexto de multiplicação. Jesus se multiplicou. Um dia eu ouvi um pastor falando o seguinte: se o diabo fosse inteligente, ele teria cometido suicídio nesse momento. Porque ele estava perdido, até então ele tinha que se preocupar com um filho de Deus. Mas agora já tinha 83 ou 85 filhos de Deus, cheio do poder de Deus, fazendo o quê? Pregar as boas novas, falando que o reino de Deus chegou perto, é o ano aceitável do Senhor. Expulsando os enfermos, olha, expulsando os demônios e curando os demônios, não, curando os enfermos. Queridos, isso me anima muito, porque, queridos, é lamentável o que a gente tem visto no Brasil acontecer, não é verdade? Quantos tem um desejo ardente de ver o diabo cair como relâmpago sobre a nação, como que fala? Cair dos céus sobre a nação brasileira. Quantos têm esse desejo? Poucos, né? Mas nós veremos assim mesmo. Queridos, eu não sei você, mas eu preciso ver Satanás caindo como relâmpago dos céus dessa cidade, dos céus desse estado.
dos céus desse Brasil, não aguento mais ver Satanás fazendo a festa. Mas como isso vai acontecer? Eu acredito na transformação de uma nação pelo poder de Deus. Não é pela política, não é pelo mercado evangélico, não é pelas grandes emissoras de televisão fazer um show evangélico por ano. Mas por pessoas que entenderam que são discípulos de Jesus, que receberam a autoridade dele para pregar as boas novas, para expulsar demônios e para curar os enfermos. Quando isso acontecer, nós veremos Satanás caindo como relâmpago em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você está no meio do projeto de Deus. A revolução já começou, aleluia. E nós estamos no meio desta revolução. Glórias a Jesus. Eu e minha esposa, por mais ungido, sei lá, que você pode colocar que nós somos, a gente não poderia fazer o que nós estamos fazendo juntos. Sabe como nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Porque você tem acreditado que você é um discípulo de Jesus. Você já entendeu? 3 boas medidas são para você. Olha, a boa medida, recalcada, sacudida. Mas ela vai ser transbordante na sua vida. Já está sendo transbordante. Pode ficar tranquilo. A boa medida, recalcada, sacudida. Sabe o que é isso? Você já colocou pó de café num recipiente? Quantos já colocaram? Você começa e fala, ih rapaz, não vai caber. Aí você faz... E cabe mais. Quantos recebem isso em nome de Jesus? É porque é o que Jesus está falando sobre a nossa vida. Jesus já está bom, chega. Estou super abençoado. Não, calma. Cabe mais. Mas chega o momento que a sua vida tem que transportar. E você começa a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhando as boas novas, a salvação, a esperança. Para o mais miserável, perdido, pecador, perverso em todas as áreas, o sangue de Jesus é poderoso para nos lavar de todos os nossos pecados e nos tornar mais brancos do que a neve. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu declaro sobre a sua vida que você vai viver muita alegria, muita alegria. Talvez no meio da luta, mas você vai viver muita alegria, porque você vai ver o poder de Deus fluindo através da sua vida. Pessoas entregando suas vidas através de você. Eles vão falar, sabe qual é a declaração mais constrangedora que alguém pode fazer para mim? Quando as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu não tenho como agradecer Jesus, sabe, quem sou eu para Jesus, Deus gostar de mim, me amar e me restaurar? Eu sou eternamente grato ao Senhor Jesus, mas eu também sou grato ao Senhor, porque você foi atrás de mim, você acreditou em mim, você pregou as boas novas para mim. Constrangedor, mas traz alegria, uma satisfação tão grande, quando nós somos usados por Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, mas com o espírito de Caleb, viu? Você vai falar assim, você será muito usado por Deus. Quantos aceitam essa palavra em nome de Jesus? Você será muito usado por Deus, e quem é usado por Deus, a sua vida se enche de alegria, aleluia. Quando você expulsa um demônio, meu irmão, você é usado por Deus, não é por você. Não vai lá e no teu nome tu vai apanhar. Mas se você, pela autoridade, cai no nome de Jesus, e a pessoa liberta, meu irmão, você sai diferente daquele lugar. Tu sai mastigando prego, cuspindo fogo. E cadê o próximo? Porque é gostoso, não porque eu sou demais. Não, porque Jesus é demais. A Ele pertence toda a honra, toda a glória.
e todo louvor. Para terminar, com um sorriso nos lábios, fala para a pessoa que está do seu lado direito. Fala assim: Deus vai encher a tua vida com muita alegria. Nós vamos dar muitas gargalhadas no Senhor, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, animados, porque o que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Para os homens seria impossível usar as nossas vidas, mas o Senhor pode todas as coisas. Aliás, depois desse texto, ainda no mesmo capítulo, o Senhor exulta no Senhor e fala assim: Deus Pai, eu te agradeço porque o Senhor ocultou isso aos poderosos e revelou essas coisas aos pequeninos. Oh, o Senhor tem prazer em usar as nossas vidas, pegar as coisas que nada são no mundo e fazer deles um escândalo para essa turma que acha que pode, que tem tudo debaixo do seu domínio. O Senhor vai usar a gente, pessoas tão simples, pessoas que ninguém conhece, mas o teu poder vai fluir através de nós. E o Senhor vai encher a nossa vida de alegria, Senhor. E o Senhor vai encher os nossos grupos familiares de alegria, de curas físicas, de libertação, de salvação. E nós vamos a cada domingo nos reunir aqui nesse lugar. E vamos fazer a maior celebração, porque o Senhor está vivo e está se movendo no nosso meio. Obrigado, Jesus. Eu já posso ver pelos olhos da fé, Senhor. Senhor, dezenas, centenas, milhares de pessoas experimentando o que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor está enchendo a tua igreja com alegria, alegria, alegria.